Ivone do Amaral Pereira. Essa médium é considerada, juntamente com Chico Xavier, Divaldo Franco, uma das maiores figuras importantes dentro do movimento espírita. Uma das maiores médiuns e escritoras do movimento espírita. E a contribuição de Ivone nas mais de 17 obras que têm um significado muito importante para o estudo e entendimento da doutrina espírita vale até hoje. Ela foi uma divulgadora do espiritismo ativa, procurou sempre vivenciar a mensagem que ela pregava, que ela falava, oferecendo consolo, esclarecimento a todos que procuravam, sempre de uma forma absolutamente gratuita, como recomenda as lições de Jesus e os postulados da doutrina espírita. Suas obras são muito conhecidas pela beleza de linguagem, pela profundidade de conteúdo e também pelo interesse que geram no público. Enquanto esteve encarnada, viveu até os 83 anos e dedicou-se por muitos anos ao processo de desobsessão, ao receituário mediúnico, homeopático. Ela também se dedicou à psicografia nos trabalhos mediúnicos, foi costureira. E dentro das obras que ela escreveu, a que se destaca mais é Memórias de um Suicida, cuja autoria da história é contada, se refere à vida do romancista Camilo Castelo Branco, português, escritor muito famoso, que veio nos trazer seu relato e experiência de vida. No livro A Luz do Consolador, que foi publicado pela FEB, a Dona Ivone nos conta que a sua infância foi passada por muita dor e tristeza e dificuldade, pois ela tinha muitas lembranças da sua última encarnação. E nesse livro, a FEB, editora, reuniu textos da autora voltados tanto para espíritas como para não espíritas, que desejam conhecer mais sobre a juventude, livre-arbítrio, a mediunidade, a obsessão, a caridade, dentre outros interessantes temas. Logo quando recém-nasceu, aos 29 dias de existência, ela já sofreu um ataque de tosse, deixando ela com catalepsia, que é a aparência de uma pessoa que estava morta. O médico, o farmacêutico até alegaram o óbito. E vendo que quando se aproximava do enterro, a sua mãe se retirou para fazer uma prece, orou, e quando voltou, acariciou a menina, dando um passe, ela acordou chorando. Já aos 4 anos de idade, a menina já dizia ver ou ouvir espíritos, os quais, segundo ela, considerava como pessoas normais, como se ela estivesse enxergando nós. 2 dos amigos espirituais que ela mais via era Charles, quem ela considerava seu verdadeiro pai, devido a lembranças que teria de uma vida, de uma reencarnação anterior, e também um dos seus mentores. E também Roberto de Canalejas, que teria sido médico espanhol nos meados do século XIX, que também tem grande influência na vida dela. Aos 8 anos de idade, a menina viveu um novo episódio de catalepsia. E nessa idade já teve o primeiro contato com o livro espírita, e posteriormente, já aos 12 anos, ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Aos 13 anos de idade, começou a frequentar sessões práticas do Espiritismo. Ivone teve como estudos apenas o ensino fundamental. Devido às dificuldades financeiras da família, ela não conseguiu prosseguir nos estudos. Então, para auxiliar a família e o próprio sustento, se dedicou à costura, ao bordado, ao artesanato de render e flores. A partir dessa idade, já na adolescência, a mediunidade tornou-se fenômeno comum para Ivone. Ela recebia a maior parte das informações, contos, crônicas e histórias do plano espiritual durante o sono, quando ela estava em desdobramento. Auxiliava na psicografia, nos receituários homeopáticos, como a gente disse antes, a psicofonia, o passe e até mesmo, em alguns casos, os chamados efeitos de materialização. E atuou nas cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde ela morou. E agora, passando um pouco sobre as obras, né? Já conhecemos um pouco da vida de Ivone, agora as obras que ela nos trouxe. Quais seriam então as contribuições das suas histórias para o Espiritismo?
Que histórias que ela nos traz que podem despertar uma curiosidade na leitura, que nos fornecem informações e aprendizado para a nossa vida? Quando a gente fala de Ivone e suas obras, temos que voltar a um acontecimento histórico chamado a Noite de São Bartolomeu. A Noite de São Bartolomeu foi um episódio muito triste, marcado pela história da França no ano de 1572. Os reis franceses, que eram católicos, repreenderam os protestantes. Os protestantes eram uma divisão dentro do cristianismo daqueles cristãos que não concordavam com os dogmas da igreja, que consideravam que tinham erros. Então esses reis mandaram matar todos os protestantes que estavam ali na França, em Paris. E essa briga durou mais ou menos 2 dias, envolvendo 5.000 a 30.000 mortos, por conta de divergências dentro do movimento cristão. Esse fato marcante foi determinante no processo evolutivo de Ivone. Ela viveu nessa época do ocorrido, como o nome de Ruth Carolina, e toda a sua família foi dizimada, mas ela sobreviveu. E nesse momento em que a menina se vê sozinha, ela tem a escolha de fazer como a sua família fez, que quando morreu, perdoar. Ela tem a escolha de perdoar os algozes. Entretanto, ela não perdoa. E por causa disso, podemos dizer que ela entrou nas voragens do pecado, que dá nome ao primeiro livro. Ela começou um processo então de perturbação emocional, psicológica, perturbação espiritual tão grande que iria repercutir até hoje, quando ela viveu no século XX. E isso está registrado no livro, Nas Voragens do Pecado, como a gente falado antes. A autoria inicial foi de Roberto de Canalejas, que também está nesse romance e foi justamente o responsável pela matança de seus familiares naquela época. Mas Roberto não teve condições de continuar a obra, devido ao sofrimento das lembranças que ele tinha. Então Charles, o mentor de Ivone, é que termina a famosa trilogia Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Nemias e a Drama de Betânia. O Drama de Betânia. Então, com o objetivo de despertar a vontade, a curiosidade na leitura dessa trilogia marcante, nós vamos pincelar alguns fatos que são narrados para que possamos perceber e se enxergar também nessa situação. Como as atitudes daquela época podem refletir nos dias de hoje? Como um sentimento ruim pode mudar toda a trajetória de várias encarnações? E trazendo essa pergunta para o nosso dia a dia, podemos tentar se colocar no lugar e ver como as minhas atitudes e pensamentos estão diretamente ligadas à minha vida futura, a uma vida que eu desejo. O que eu estou plantando hoje no presente vai ser o que eu vou colher no futuro. Então nós havíamos dito que tudo começa nessa trágica noite de São Bartolomeu, onde Ruth Carolina, que é a média Ivone, não perdoa o responsável pela morte dos seus familiares. E através de um plano terrível, ela acaba se casando com esse homem para fazê-lo sofrer, simplesmente por vingança. Ela era uma mulher de posses, bonita, muda até o nome e se casa com esse homem para fazê-lo perder os bens. E por causa desse ato, ela acaba entregando esse homem como se ele fosse um criminoso político. E ele acaba morrendo. Por causa desse ato, esse grupo de espíritos, junto com outros que tinham essa ligação, são convidados pela lei de Deus a renascer juntos. Assim como todos nós, Deus nos faculta essa possibilidade. Se nós erramos muito, Ele sempre nos dá essa oportunidade de renovar, de reparar os erros cometidos. Muitas vezes com o mesmo grupo de espíritos. Alguns casos que vemos em divergência na família pode estar associado a isso. Pode estar, nunca devemos generalizar. Cada caso é um caso. Mas sabemos que é dentro da família que temos os maiores comprometimentos espirituais. É dentro da família que precisamos resgatar e aprender muitas virtudes, muitos valores. Por isso, viemos juntos. É o primeiro lugar que temos para aprender. Então esse grupo de espíritos com os seus comprometimentos renascem novamente. Só que dessa vez na Bélgica, que está relatado no segundo livro, o livro
que se chama O Cavaleiro de Nimias, o segundo livro da trilogia. O primeiro é Nas Voragens do Pecado e o segundo, O Cavaleiro de Nimias. Então, é nesse livro que o casal renasce novamente. O homem que é responsável pela matança dos protestantes renasce agora como Henri Nimier, e Ruth, aquela que não perdoou, que se vingou, que é a Ivone, vai se chamar Beth. Eles se casam novamente, mais uma vez acontecem fatos que geram consequências para a próxima encarnação. E o outro momento, uma nova reunião espiritual, esses espíritos são convidados a recomeçar e efetivamente cumprir a lei de Deus. Então eles renascem novamente juntos, dessa vez na França, numa cidade chamada Bretanha, que dá nome ao terceiro livro da trilogia, O Drama de Bretagne. Então eles têm essa oportunidade de se redimirem. E para saber como termina essa história, fica o convite à leitura desses 3 livros. E se depois de tantos acontecimentos, será que eles conseguem se redimir, reparar os erros? Essa é uma grande curiosidade que fica para a gente ler depois dessa trilogia. E agora, o que esse fato faz a gente refletir? O que pode nos trazer para o dia a dia? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente vê que um livro decorrente do outro, há séries de fatos que geram consequências. Então a gente pode pensar, como é que eu estou levando essa vida? Será que eu estou acumulando mais débitos para as outras vidas? Será que não chegou a hora de eu me redimir com aquela pessoa para não precisar mais passar por isso? O que eu posso fazer diferente para que não tenhamos mais inimizades, desafetos nessa vida? Como é que eu vou contar um livro da minha vida, por exemplo? Como é que vai ser o final? Começando por hoje, começando pelo presente. Isso é uma reflexão individual que podemos fazer sempre que nos encontramos e lidamos com alguém com um pensamento diferente, gosto, jeito que se incomoda. Como é que eu posso fazer para mudar isso? O primeiro passo para esse movimento é querer. Querer mudar. Mas não mudar o outro. Eu mudar. O segundo passo é respeitar. Eu não consigo amar aquele parente, eu não tenho amor. Ok. Hoje nós não temos essa condição de amá-lo. Futuramente sim. Mas eu posso respeitar. O respeito é algo que podemos fazer sim. Mas ele não me respeita, ela não me respeita, como é que eu vou respeitar? Só do fato de não desejarmos o mal, de não se desejar a vingança, não querer que o outro se prejudique, isso é estar respeitando. Quando o respeito cresce, vem junto, logo atrás, a compreensão. O respeito pela pessoa cresce, a compreensão vem logo atrás, e vem grande. Junto com a compreensão também vem o perdão. Perceba que o momento que eu dou os 2 primeiros passos, que é o querer e o respeitar, vem junto milhares de benefícios. Compreensão, perdão e entre outros. Vai começar a ser natural a compreensão, vai ser natural eu perdoar, vai ser natural eu ter empatia. E esse movimento funciona sempre. Falo por experiência própria. Quando eu quero mudar e começo a respeitar, a quantidade de benefícios que vem até nós é enorme. As oportunidades de reconciliação surgem sem você planejar. E o melhor, quando estamos com essa predisposição, o amparo da espiritualidade é nítido, é ainda maior. O coração fica mais leve para falar, agir e pensar em algo. Mas alguns de nós podemos estar se perguntando, mas como é que eu faço com aquele que mora longe? Como é que eu vou me reconciliar com aquele que já desencarnou? Esse é um dos grandes benefícios de nós sermos espíritos imortais. Nós não morremos, nós continuamos vivos. E a oportunidade de reconciliação muitas vezes começa no plano espiritual, durante o sono. Muitas conversas
para o perdão, reconciliação, se iniciam quando estamos em desdobramento, durante os sonhos. Nós somos levados junto com espíritos amigos que nos encaminham para o encontro. Basta nós querermos e pedir. Querer e pedir. A lembrança, quando ao encontrar, pode não vir, mas a sensação e o sentimento de leveza acompanham sempre as almas que querem mudar. Antes de dormir, vamos usar o recurso da prece. Vamos usar essa ferramenta que nos auxilia a ter o contato direto com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião. Vamos pedir a eles. Você pensa numa pessoa que gosta de ajudar, que está sempre cuidando, prestativa. A espiritualidade, amiga, é 100, 1000 vezes isso. Eles nos ajudam sempre, sempre. O que devemos é pedir e esperar, observar os sinais. E esses sinais podem vir de diversas formas, 1000 maneiras que você nem imagina. Numa palestra, livros, numa mensagem. E não se preocupe, essa ajuda é 24 horas por dia, não tem intervalo. Podemos e devemos pedir ajuda, ainda mais quando o propósito é esse, reconciliação. É nesse caso mais ainda que vamos ter ajuda, porque o que a espiritualidade mais quer é isso, de nós que nos damos bem, que a gente possa se dar bem um com o outro. E a ajuda deles nunca vai faltar. No momento que eu faço a prece, vou ao encontro dessa pessoa, e sempre acompanhado pelos benfeitores. As conversas que podemos ter, os abraços que nós podemos imaginar como ocorre, tudo isso são bênçãos que nos ajudam a aliviar aquela dor, aquela angústia do coração. Para que quando chega o momento da conversa, realmente quando a gente tem uma oportunidade de se encontrar pessoalmente, encarnado, ela seja proveitosa, seja mais leve. Lembramos sempre desse recurso, prece. Lembramos sempre dessa palavra, respeito. A partir disso, inúmeros benefícios surgem em sua vida. Prece e o respeito. Continuando a falar sobre nossa querida médium Ivone, nós também temos que lembrar de grandes espíritos que acompanharam nessa caminhada, como o médium espírito médico político Bezerra de Menezes. Foi um grande mentor e guia, por ela própria dita, orientador na sua caminhada, e teve um papel fundamental para ela nessa encarnação. Ele também até foi, inclusive, em suas vidas passadas, lá no século XVI, o pai de Ivone. Então essa ligação é de milhares de anos. E também ao longo foi possuindo ligações maiores com outros espíritos, como Inácio Bittencourt Sampaio, Leão Tolstói e o próprio escritor português Camilo Castelo Branco, que foi um dos grandes colaboradores que trabalhou com a médium em uma das suas mais famosas obras, chamada Memórias de um Suicida. E é essa obra que iremos falar um pouco agora. Camilo Castelo Branco teve uma influência fundamental na vida de Ivone. Ele apareceu para a menina lá por volta dos 12 anos, mas só depois dos 20 que ela começou a trazer que ele começou a trazer as notícias, os relatos, naquilo que se tornaria a obra mais conhecida. E até a chegada a dizer por André Luiz que é um dos maiores tratados mediúnicos dos últimos 50 e dos próximos 50 anos. Camilo Castelo Branco trouxe então suas histórias, seus dramas, e contou a Ivone. E ela registrou tudo aquilo. Tudo. Mas ela disse que ela ainda não tinha muito conhecimento da doutrina. Então, tudo aqueles relatos ela achou até um pouco fantasioso, desconfiou um pouco. Quando falava de Vale dos Suicidas, o processo de aprisionamento junto ao corpo, depois o processo que eles são resgatados e levados para o Hospital de Maria, tudo isso ela achava um pouco fora da realidade. Mas isso porque foi relatado lá no século XX. E as obras de André Luiz, que nos contam mais com detalhes como é o mundo na vida espiritual, foi só depois, no ano 39. Então, nós temos que ter esse discernimento, né? Naquela época,
Para ela achou um choque aquilo. Mas depois, com as obras de André Luiz, foi vendo que aquilo lá realmente é a realidade, né? Na época ela era uma novidade para ela. E Ivone então duvidou daquilo, mas mesmo assim apresentou à FEB, à Federação, a sua obra, que logo foi rejeitada. E ela, como era muito humilde, pensou, o que eu vou fazer com um monte de papel? Pensei, vou queimar, não vou ter utilidade. Foi quando então ela foi intuída a não fazer isso, ouvindo que seria usado mais tarde aqueles papéis. E foi necessário então que viesse Leon Denis, anos depois, 30 anos depois, para dar um toque doutrinário naquela obra. Ele então retirou algumas coisas que o Camilo havia colocado, que era justamente aquele excesso do escritor versátil, como era Camilo, né? E foi colocando inserções dos textos doutrinários. Tudo aquilo que tornou a obra Memórias de Suicida como um grande tratado mediúnico. E assim como Ivone, nós também recebemos alguns sinais de Deus que nos dizem: espera, agora não, mais tarde, e precisamos estar atentos a ele. Não se frustrar de se estruturar por não termos aquilo no momento, por não estarmos com aquele cargo, aquela pessoa nesse momento da vida. Deus é o melhor arquiteto que existe, e a obra e os obreiros somos nós. Nós somos os operários. Precisamos entender o esperar, entender o agora não, entender que isso é para mais tarde, porque a obra é dele, mas a tarefa de executar cabe a nós. E quando deixamos o arquiteto fazer a parte que cabe a ele, a obra com certeza vai dar certo. Então, se no primeiro momento, assim como ela que rejeitar o livro, se nós desistirmos, com certeza a tarefa irá ser muito mais difícil. Né? E falando um pouco dessa obra tão importante, com o intuito de despertar a curiosidade, o interesse na leitura, o desejo, nós vamos encontrar nessa obra Memória Suicida um grande alerta. Talvez o maior alerta para todas as pessoas, para todos nós irmãos, independente da religião, se são materialistas ou espiritualistas, pois essa obra traz aquilo que ocorre com os suicidas. Então Camilo vai dando as noções de como é a desencarnação de um suicida, ele vai dizendo que o espírito permanece consciente, relata que ele próprio se sentiu morto-vivo, porque ele tinha atirado no pescoço, na cabeça, entretanto ele viu o corpo caído, mas continuava tendo dor e consciência. Ele vai dizer então que ele se sentia abandonado, porque ele pedia tratamento nos hospitais, nas igrejas, e ninguém o ouvia. Na realidade, era só a condição de materialista, sem nenhum conhecimento da vida espiritual. E depois, quando ele se sente levado e escoltado até uma região sombria do espaço, ele diz que ele ficou ligado a outros suicidas. Esse lugar de tamanho sofrimento que ele mesmo relata, que não temos nem condições de saber como é, ele compara até com o Vale dos Leprosos, que na época que Jesus veio tinha muitos leprosos aqui na Terra. E diz que o Vale dos Leprosos é um paraíso perto do Vale dos Suicidas. Então, esse alerta que ele faz é sobre esse grande equívoco da criatura humana, que é buscar fugir da vida através de uma transgressão à lei de Deus, que diz: não matarás. E essa obra então veio com essa responsabilidade. Essa foi a grande tarefa da médium Ivone Pereira, trazer a obra Memórias de um Suicida. Pois como ela já foi suicida em outras vidas, para ela tinha uma empatia, de certa forma. Ela conseguia compreender o autor, Camilo Castelo Branco, e conseguiu receber a obra de uma forma brilhante. Pois quando a gente fala sobre algum tema, faz toda a diferença ter passado por aquilo. Faz diferença quando a gente vai falar sobre um assunto, a gente tem vivenciado essa experiência. Só quem passou pela dor tem condições de falar sobre dor. Só quem passou pela solidão tem propriedade para falar sobre solidão. Por isso que precisamos ter um olhar sempre com empatia para quem está com alguma dificuldade. Se hoje a pessoa é dessa forma e age
daquela maneira, é porque ela passou por experiências que contribuíram a isso. O nosso olhar nunca deve ser julgador. Pelo contrário, de muita compreensão pela dor do outro. E chegando ao final desse tema que nós é apresentado, que é a vida e as obras de Ivone, vamos encontrar lá em 1984 os últimos momentos da vida dessa grande médium que veio nos contribuir para o aprendizado. No dia do acontecimento, ela avisou os familiares que iria retornar à paz espiritual por já estar sentindo a presença de Bezerra, do seu mentor Charles, e as pessoas presentes no seu sepultamento relataram que foi um momento bonito, que ela estava consciente espiritualmente, agradecendo por tudo que tinha vivido. E 13 dias depois ela já deu as primeiras comunicações espirituais, um grupo mediúnico na FEB, bastante ilustra e agradecida pelas oportunidades daquela encarnação. E nos relatos que são disponibilizados são apresentadas notícias a respeito do trabalho constante da médium no mundo espiritual. Ela se dedica ainda justamente aos suicidas, com qual ela se identifica, também aos trabalhos e tratamentos de desobsessão. É um espírito que continua trabalhando em prol de nós. E para finalizarmos, nós temos também um relato muito interessante que aconteceu em setembro de 2013, há poucos anos. É um mês que que somos alertados cada vez mais sobre a campanha de valorização à vida. E a FEB recebeu uma grande surpresa. Quase 20 anos depois do desencarne, recebeu dos familiares de Ivone 4 volumes que estavam guardados, esquecidos, que não tinham sido publicados. E são obras inéditas, sob a inspiração do seu mentor Bezerra, Leon Tolstói, Charles, que nos falam sobre o Evangelho. Até o título diz, o Evangelho ao Simples, e também a família espírita. Também temos Contos Amigos e 3 Revelações. São 4 obras belíssimas que foram inicialmente escritas pela médium, para a juventude, para as crianças, mas são obras tão acessíveis e tão bem escritas, como todas as obras de Ivone, que podem ser utilizadas tanto pela juventude como por pessoas mais simples. São obras que podem trazer o Evangelho mais perto de nós. E agora, caminhando para o encerramento, nós gostaríamos então de indicar algumas leituras dessa grande escritora. Para quem quiser, por exemplo, saber mais da vida dela, do passado, das outras vidas que ela teve, nós vamos encontrar na trilogia, que foi dita antes, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Nimias e O Drama de Betânia. A obra mais conhecida voltada para a parte doutrinária, Memórias de um Suicida. E por fim, a parte mais mediúnica podemos encontrar nas obras de Bezerra, que Bezerra editou, O Drama da Obsessão e Tragédia de Santa Maria. São obras que podem trazer esse intuito para conhecer mais sobre a mediunidade. Então fica aqui o nosso agradecimento a essa grande médium, agradecimento por estarmos aqui falando sobre esse espírito que nos contribui muito na evolução nossa e do planeta. É admirável ela poder compartilhar as experiências que ela teve de outras vidas. E essa é uma das grandes chaves para nós nos enxergarmos, para nos percebermos. Pois conhecendo o outro, eu vou estar me conhecendo. Fica então aqui o agradecimento a essa grande médium por contribuir com as suas obras. Muito obrigado.